nesta época pandémica. Antes de mais, de facto, a incontinência urinária é um sintoma e não uma doença. Isto parece uma questão assim de terminologia ou de semântica, não é. Isto faz toda a diferença sobre a forma como nós interpretamos o próprio problema em si, e já vamos ver melhor o porquê disso mais à frente. O impacto na qualidade de vida, de facto, é notável, e nós estamos a falar também para doentes e pessoas que estão afetadas por este problema, e as pessoas saberão melhor do que mais ninguém o impacto pode ter para si. Naturalmente que o impacto psicológico, a perturbação da autoimagem, a sensação de, enfim, quase de uma dignidade ferida por este problema, porque é um problema que realmente é muito difícil de enfrentar. O problema social, porque naturalmente quem tenha uma incontinência, principalmente se for uma incontinência mais significativa, e isso também já depende um bocadinho da percepção que cada um tem, mas para muita gente algum grau de incontinência já é significativo, e situações como uma micção involuntária em público, ir à casa de alguém, a pessoa sentar-se e levantar-se e ter uma cadeira molhada, são coisas que por vezes basta um único episódio destes para a pessoa ficar com algo ali gravado muito, muito forte, que vai condicionar todas as suas atividades no futuro e vai levar se calhar a um embutamento, a traços e ao desenvolvimento de traços depressivos, quadros de ansiedade, etc., que são muito, 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 muito difíceis de controlar se nós não controlarmos aquilo que lhes deu origem. A esfera sexual também, no sentido mais neurológico do termo e no sentido também da própria vivência sexual, portanto, o doente incontinente pode sentir-se inibido, pode haver incontinência coital, incontinência durante o ato sexual, são coisas que podem deixar marcas muito profundas, e mesmo laboral. Eu tenho doentes que já estiveram e que estão de baixa médica por uma incontinência urinária, porque existem profissões que não são compatíveis com bexigas hiperativas e incontinências urinárias. Não é? Um doente que trabalha numa linha de montagem de uma fábrica e que faz um turno de X tempo e que só consegue ir de 2 em 2 horas à casa de banho, se tiver de facto um episódio de urgência, pode perder em quantidade e pelas pernas abaixo. Isto são coisas que de facto mexem muito com os doentes. Por outro lado, muito importante, a incontinência urinária, este sintoma, é um marcador de disfunção do aparelho urinário e deve sempre ser investigada nos doentes com esclerose múltipla. Isto é muito importante porque a incontinência urinária, lá está, é um sintoma, não é uma doença, e nós temos é que estudar o aparelho urinário do doente. Isto para desmistificar um bocadinho, porque vê-se muita confusão nos doentes, no público em geral. Às vezes há doentes que dizem, doutor, eu às vezes quando estou muito aflito perco um bocadinho, mas eu não sou incontinente. Bem, isto aqui já é uma questão de terminologia, de facto. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Ponto. Seja em que circunstância for. E a circunstância é para ser estudada depois pelo médico também em consulta. Agora, a primeira mensagem é: não devemos subestimar, não devemos subdiagnosticar e não devemos subtratar a incontinência urinária. Não só por tudo aquilo que eu já referi, ou seja, do impacto da incontinência urinária, e eu estou sempre a dizer isto, que é deprimente quando nós em 2020 ou quase em 2021 nós temos um corredor num supermercado dedicado a produtos de contenção, portanto a pensos, a fraldas para adultos, não é? Portanto, alguma coisa nós estamos a falhar aqui em alguma coisa, se calhar uma falsa sensação de normalidade, uma aceitação demasiado tácita de uma coisa que se calhar merecia ser combatida de uma forma mais feroz. E isto é muito importante porque a disfunção urinária na esclerose múltipla nem sequer se trata, nós estamos a falar de incontinência, mas nem sequer se trata apenas, e isto em itálico, de incontinência. Portanto, muitas vezes é um marcador de doença, de disfunção, que é muito importante e que não pode ser desvalorizado nem entendido só à luz daquilo que é a perda direta de urina no doente que tem esclerose múltipla. Mas como muito mais do que isso. Para isso, é preciso compreendermos como é que funciona a bexiga e para que é que ela serve, no fundo. Não é? A bexiga serve para duas coisas, serve para armazenar e para esvaziar. E temos estes números, são números engraçados. Se nós pensarmos 99,8% do tempo, nós estamos a armazenar urina. É um facto que o tempo de vida que nós passamos a urinar é, de facto, muito inferior ao tempo que nós passamos a armazenar. A incontinência urinária é um sintoma do armazenamento, ou seja, nós devíamos estar a armazenar urina. Em condições normais, o que acontece é que a bexiga enche, é uma bexiga de baixas pressões, é um reservatório que é elástico, vai enchendo, o músculo da bexiga está relaxado, a uretra está contraída de forma a que não haja perda, e é assim que nós armazenamos urina. Quando nós esvaziamos é ao contrário, a bexiga contrai e a uretra relaxa, ou o pavimento pélvico relaxa, e existe então a saída de urina. Mas para isto acontecer é necessário que exija uma grande e uma excelente integração com o sistema nervoso, nomeadamente com o sistema nervoso central. Ou seja, nós não pensamos como é que as coisas funcionam quando elas funcionam bem, mas quando elas funcionam mal nós devemos refletir sobre isto, e o doente com doença neurológica deve compreender a essência daquilo que é a disfunção neurológica ou neurogénica do aparelho urinário.
Quando nós estamos, os nossos rins estão persistentemente a produzir urina, a urina desce pelo ureter e vai ter à bexiga, onde é armazenada até à micção seguinte. Em condições normais, esta bexiga vai encher e nós só vamos receber informação da nossa bexiga quando ela tiver um nível de enchimento satisfatório, suficiente. E nessa perspectiva, quando nós recebemos essa informação, se nós estivermos ocupados com alguma atividade, nós podemos adiar a micção em condições normais e inconscientemente dizermos, não, agora ainda não é a altura, estou aqui a meio de uma palestra e eu não posso ir urinar e, portanto, a nossa bexiga cala-se, continua a encher e depois mais tarde dá-nos outro aviso. E nós conseguimos, se calhar, repetir este ciclo, às vezes até, não é desejável, mas 2 ou 3 vezes. E quando é socialmente aceitável ir à casa de banho, nós vamos, não perdemos urina a caminho, e quando ordenamos a bexiga para esvaziar, o cérebro, os nossos centros superiores da nossa cognição, diz-nos para urinar, e a bexiga contrai, o pavimento pélvico relaxa e a bexiga esvazia. Isto é extremamente complexo e é fácil de perceber, tendo em conta, e os doentes com esclerose múltipla sabem muito bem como é que a doença funciona, já leram sobre isso, já sabem que parte dos seus sintomas, como é que os seus sintomas têm origem. É fácil de perceber que pode falhar qualquer coisa, desde o córtex cerebral até à medula, durante o processo de desmielinização. Esta coordenação pode ser afetada de formas variáveis. E estes sintomas são extremamente frequentes. Estamos a falar depende das séries, entre 52% a 97% dos doentes que têm sintomas urinários, que é de facto notável. O mais frequente é ser a partir dos 6 a 8 anos após o início da doença, mas chega a ser até a manifestação, ou uma das manifestações iniciais, em até 10% dos doentes, que também é um número significativo. Portanto, é um problema extremamente frequente, do qual nem sempre se fala, porque lá está, existem outros sintomas que dominam um bocadinho as nossas discussões sobre esclerose múltipla. Os sintomas então dividem-se, percebendo então o que a bexiga deve fazer em condições normais, dividem-se em sintomas de armazenamento, que são mais frequentes, a negrito do lado esquerdo, até cerca de 80% dos doentes. E que sintomas são estes? São, lá está, a urgência miccional, ou seja, uma vontade súbita e inadiável de ir à casa de banho, que geralmente é acompanhada de frequência aumentada, ou seja, a pessoa vai muitas vezes à casa de banho, não só vai com urgência, com pouco tempo para lá chegar, mas vai muitas vezes também. Pode e frequentemente acorda durante a noite para ir urinar, que é um sintoma chamado noctúria, e durante o processo da urgência miccional, da ida durante o dia ou da ida durante a noite, pode ocorrer então a incontinência urinária. Ainda assim, e isto é muito importante porque os doentes não se queixam tanto disso, a menos que seja uma coisa muito exuberante, até cerca de 50% dos doentes pode ter também sintomas de esvaziamento. É a sensação de uma micção difícil, de um esvaziamento incompleto. No homem, pode muitas vezes passar um bocadinho mais ao lado, na medida em que a hiperplasia benigna da próstata, que é uma causa frequente de sintomas de esvaziamento no homem, pode muitas vezes mascarar o papel da esclerose múltipla nesse aspecto. E, portanto, a incontinência urinária na esclerose múltipla, no fundo, deriva da bexiga hiperativa, essencialmente. O sintoma cardinal mais importante é a urgência miccional, e essa urgência miccional vai e pode fazer-se acompanhar de incontinência urinária durante o processo de ida à casa de banho. Ou seja, o doente tem pouco tempo para chegar à casa de banho e no processo de ida para a casa de banho, esse doente pode efetivamente perder urina no decurso desse processo e desse episódio de urgência miccional. E, portanto, nós podemos entender a bexiga hiperativa como tendo um espectro que pode ir da bexiga hiperativa dita seca à bexiga hiperativa dita molhada. Ou seja, a bexiga hiperativa ocorre, o doente tem um episódio de urgência, tem uma vontade súbita de ir à casa de banho, e durante o processo de ida à casa de banho, nesse episódio de urgência, pode ou não perder urina. E, portanto, a incontinência aqui deve mesmo ser vista como um sintoma que pode acontecer no contexto deste problema com o armazenamento de urina desta bexiga no doente neste caso, com esclerose múltipla. A disfunção de esvaziamento, uma vez mais, os doentes nem sempre se queixam dessa disfunção de esvaziamento. Os doentes podem não sentir essa disfunção de esvaziamento. Nós podemos ter dificuldade no diagnóstico desta disfunção de esvaziamento, mas o que é certo é que esta descoordenação entre a contração da bexiga e o relaxamento do pavimento pélvico, que é chamada dissinergia, pode levar a que o esvaziamento seja incompleto e não só. Aquilo que pode acontecer é a bexiga estar a contrair, ao mesmo tempo que o pavimento pélvico também está contraído. E o que isto vai fazer? Vai fazer com que toda a força do músculo da bexiga fique concentrada sob a forma de pressão dentro da bexiga. Portanto, cá em baixo nós temos o pavimento pélvico encerrado, a bexiga contrai com violência, a pressão sobe muito dentro da bexiga e pode-se repercutir a nível
dos rins, e isto pode levar a deterioração, a problemas a nível da função renal e, em última instância, a insuficiência renal. Portanto, a dissinergia, esta disfunção de esvaziamento mais clássica que nós vemos na esclerose múltipla, é de facto um problema muito relevante, que nem sempre gera um sintoma assim tão exuberante e que deve ser diagnosticado precocemente, no sentido de pouparmos e preservarmos a função renal dos doentes com esclerose múltipla e nos outros doentes neurológicos. E, portanto, não querendo complicar, mas lançando aqui um bocadinho as raízes para nós compreendermos como é que funciona, como é que é a função e a disfunção do aparelho urinário, nós vemos que na esclerose múltipla a disfunção urinária é complexa. E eu quero transmitir esta mensagem que é, não é simplesmente o facto do doente, por exemplo, ser incontinente, que não é simples, mas que é um sintoma em si, mas é o marcador de uma disfunção que é complexa e que pode, de facto, constituir uma ameaça para a saúde global do doente. E é esta mensagem que nós tem que se tratar com respeito a disfunção miccional no doente com esclerose múltipla. E, portanto, sendo uma disfunção que é complexa e que pode ser variável, uma vez mais, como a esclerose múltipla, os doentes sabem tão bem que os doentes são todos diferentes e os sintomas são muito diferentes entre doentes, o doente deve ser corretamente avaliado e deve ser investigado, sempre, na presença de sintomas urinários. E aí eu achei que uma das coisas importantes era falarmos como é que se faz esta avaliação, não é? O que é que deve um doente esperar a partir do momento em que decide abrir essa caixa de Pandora, ou seja, tem sintomas urinários e vai a um urologista, ou especializado em neurourologia, para avaliar essa situação. O que é que nós fazemos nessa consulta? Primeiro, uma história clínica. Uma consulta de neurourologia, seja em esclerose múltipla, seja noutra doença neurológica, não é uma consulta de 10 minutos, é uma consulta dos PSAs de 15 minutos. É uma consulta que leva tempo, em que nós temos que pesquisar muito bem todos os sintomas do doente, toda a história do doente, temos que ter alguma informação da parte da neurologia sobre como é que a doença está a ser tratada e em que fase da doença nós estamos. Temos que estar atentos aos pequenos sinais do doente, temos que ver como é que é a marcha do doente, se o doente usa algum auxiliar de marcha, como é que é a mobilidade do doente, porque tudo isso vai nos permitir adaptar depois também mais tarde até o tratamento. Outra coisa importante é que o doente pode ter a sensibilidade alterada e, portanto, o sintoma que o doente nos conta nem sempre se correlaciona diretamente com a disfunção, porque às vezes o doente não tem a percepção do seu processo a nível urinário. Outra coisa que é possível que seja pedido, e espero bem que seja pedido nessa consulta, é um diário da bexiga. Um diário da bexiga é, no fundo, um registro de quantas vezes vai à casa de banho e quanto é que se urina de cada vez. Portanto, implica urinar para um recipiente graduado e fazer esse registro, que tendencialmente é um registro de 3 dias. Isto é muito importante porque é, no fundo, uma objetivação dos sintomas no cotidiano. E o doente que nos diz que vai, doutor, eu vou muitas vezes à casa de banho, mas muitas vezes é o quê? São 5, são 10, são 20? E se nós formos a perguntar, nem que seja um urologista que fala disso todos os dias da sua vida, as pessoas não sabem quantas vezes vão à casa de banho, não é? Muito menos quanto é que urinam de cada vez. Portanto, se a bexiga tem uma grande capacidade, uma pequena capacidade, tudo isso são informações de um diário da bexiga, que é simples, é não invasivo, é gratuito, e deve sempre ser pedido e utilizado. Naturalmente, com o exame sumário de urina, uma urocultura, para escolhermos as infecções, portanto, vão pedir análises de urina, e vamos querer excluir as tais disfunções do esvaziamento. Esta disfunção do esvaziamento, ou seja, o problema no esvaziamento, que o doente nem sempre sente que tem, vai condicionar muito a nossa escolha do tratamento. Isto é muito importante. Isto só pode ser feito com uma investigação cuidada. Essa investigação deve ser, no mínimo, a medição do que nós chamamos o resíduo pós-miccional, que é o doente vai urinar e faz uma ecografia após a micção para ver se a bexiga ficou efetivamente vazia ou se ficou lá a urina lá dentro, mesmo que o doente não sinta que a tem, porque isso é dos melhores marcadores que nós temos, ou dos marcadores mais diretos de disfunção ou de problema no esvaziamento. Sempre que possível, pode-se fazer uma urofluxometria em que o doente urina de facto para um dispositivo e nós temos um gráfico, como o da esquerda ou como o da direita, que estão aqui representados, em que nós vemos perfeitamente se o doente urina de uma maneira normal, como à esquerda, ou se urina de facto com um padrão atípico à direita. O outro exame, que algumas pessoas já terão certamente ouvido falar, ou que poderão vir a ouvir falar se tiverem sintomas urinários, é o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é o exame mais diferenciado que nós temos na urologia para conseguirmos diagnosticar uma disfunção do aparelho urinário, nomeadamente no doente neurológico. Eu, na minha prática clínica, não há nenhum doente com esclerose múltipla que não faça um estudo urodinâmico. Bem feito, com cuidado, com calma e com atenção e pesquisando aquilo que nós queremos saber. Isto é muito importante porque, no fundo, é o bilhete de identidade desta disfunção, seja desta incontinência, seja desta retenção, seja desta bexiga hiperativa que não é incontinente, mas que é uma bexiga
hiperativa, em que nós estamos a medir pressões em tempo real e nós vemos aqui onde estão as setinhas, o doente diz que sentiu urgência e nós estamos a medir aqui nas outras setinhas aqui em baixo na linha azul, vemos a bexiga a contrair, ou seja, o aumento da pressão e cá em baixo a urina a cair. Portanto, isto é uma objetivação do mecanismo pelo qual o doente tem incontinência urinária. Isto é essencial nós termos bem caracterizado para conseguirmos depois oferecer um tratamento bom ao doente. Portanto, esta mensagem que é a incontinência é um sintoma do armazenamento, ou seja, a bexiga devia estar a armazenar e não está, deixa verter, deixa sair urina. Ainda assim, os sintomas têm que ser vistos, nestes doentes ainda mais, têm sempre que ser vistos como um todo. Nós temos que estudar o armazenamento, o esvaziamento, o comportamento do aparelho urinário e só aí podemos então oferecer depois um tratamento. Falando brevemente do tratamento, eu acho que aqui uma das mensagens essenciais é que os sintomas urinários têm que ser investigados, têm que ser diagnosticados e têm tratamento. Isto é o mais importante. O tratamento deve ser escalonado, ou seja, nós vamos subindo no tratamento de acordo com a necessidade ou saltamos alguns passos nessa subida do tratamento sabendo como é que funciona a disfunção do doente especificamente que nós temos à nossa frente. Ainda assim, em qualquer tratamento nós começamos sempre pelas medidas conservadoras. É importante o aconselhamento de estilos de vida, ou seja, um doente que acorda 5 vezes durante a noite para urinar, se calhar não, deve fazer restrição da ingestão de líquidos ao final do dia, ou seja, deve deixar de beber líquidos a partir das 18 ou 19 horas para acordar menos vezes durante a noite. Se o doente, isto é muito importante, merecia estar negrito ou sublinhado, eu por acaso não o fiz, que é tratar a obstipação quando presente. Quando existe obstipação, a obstipação deve sempre ser tratada antes de nós olharmos para o aparelho urinário. Esse fator deve estar fora da equação, porque a obstipação agrava a incontinência urinária. O treino vesical, ou seja, resistir à primeira vontade de ir à casa de banho, é uma forma de treinar a bexiga. No doente com esclerose múltipla não é fácil, mas geralmente faço ou indico isso aos doentes quando já estão a ser tratados com alguma modalidade terapêutica, ou seja, o doente tem que ter alguma ajuda para conseguir fazer este treino. E a reabilitação, que tem sempre um lugar, nomeadamente na otimização da contração e do relaxamento do pavimento pélvico, para suster, digamos, e para otimizar o esvaziamento também, quando existem problemas de esvaziamento. A segunda linha, chamemos, é a terapêutica farmacológica, são medicamentos em comprimidos. Alguns clássicos, certamente algumas pessoas já ouviram falar, o Ditropan, o Spasmoplex, são os nomes comerciais que as pessoas costumam ouvir falar, mas é a oxybutinina, o tróspio, são anticolinérgicos clássicos, têm alguns efeitos secundários, boca seca, olho seco, obstipação, lá está, agravamento da obstipação, e mais recentemente têm sido ligados a algum aumento do risco de demência. Isto aqui é um tweet, isto foi uma curiosidade que eu pus na aula dos alunos também lá da faculdade, mas que eu achei curioso, foi um tweet que eu recebi no dia que eu ia dar uma aula, às 8 e tal da manhã, não é? E que realmente é isto, há vários estudos sobre isto, portanto, os anticolinérgicos clássicos têm algum aumento do risco de demência, portanto, nós agora preferimos os mais seletivos, como a solifenacina ou a darifenacina, ou então outras classes de medicamentos que têm, de facto, menos efeitos adversos. Ainda assim, nós não podemos pedir milagres à terapêutica médica no doente com esclerose múltipla. A hiperatividade neurogénica da bexiga é muitas vezes muito violenta, as contrações da bexiga são de muito grande intensidade, são coisas exuberantes que a nossa terapêutica médica em comprimidos muitas vezes não é suficiente. Quando os doentes não respondem a comprimidos, nós temos outras modalidades terapêuticas. Eu listei aqui, no fundo, as principais, o PTNS, o Botox, a neuromodulação e a cistoplastia de aumento aqui com um ponto de interrogação. Eu vou explicar sumariamente o que é, só para terem uma noção. Aqui, digamos, dos tratamentos de terceira linha para os casos refratários, o menos invasivo é a estimulação do nervo tibial posterior. Isto é uma estimulação elétrica intermitente que é feita, portanto, aplicando uma corrente elétrica de baixa voltagem no nervo tibial e através do nervo tibial nós, no fundo, conseguimos modular um bocadinho a condução nervosa da cavidade pélvica. A eficácia é limitada, eu utilizo PTNS em alguns doentes, tendencialmente em doentes que não têm doença neurológica ou que têm quadros mais leves ou que querem mesmo fazer alguma coisa que seja totalmente não invasiva, nós podemos eventualmente pensar em utilizar, mas a eficácia normalmente é limitada para os doentes com esclerose múltipla. Depois temos o Botox, a injeção de toxina botulínica na bexiga. Isto é feito por via endoscópica. Isto é um vídeo de um dos meus casos. Nós fazemos isto, portanto, sob visão direta, com anestesia local,
com uma agulha específica pequenina, que tem 2 milímetros, e injetamos em 20 ou 30 locais na bexiga, portanto, a toxina botulínica. O que é que isto faz? Vai fazer relaxar a bexiga hiperativa, não é? Portanto, a bexiga vai contrair menos vezes, o dente vai ter menos urgência e vai ter mais capacidade para a sua bexiga. Aquilo que acontece nos dentes com esclerose múltipla é que, como muitos têm, nem que sejam subtis, alterações do esvaziamento, se nós relaxarmos demasiado a bexiga com botox, o dente pode, de facto, entrar em retenção urinária e o dente não conseguir urinar. Portanto, quando eu utilizo botox em doentes com esclerose múltipla, frequentemente, isso é falado com o doente naturalmente, é porque optámos por fazer em conjunto naturalmente, porque isto nós não fazemos urologia funcional nem neurologia sozinhos, nós fazemos isto pelo doente e com o doente. E, portanto, o doente também deve ser sempre envolvido na decisão. Mas, quando nós fazemos botox, muitas vezes o doente faz depois cateterismo intermitente, ou seja, faz esvaziamentos da bexiga com uma sonda. Alguns doentes já faziam e, portanto, passam a fazer, mas não têm perdas entre os cateterismos. Mas, no fundo, é uma ferramenta que nós podemos usar. A eficácia é boa, mas temos esse problema do esvaziamento e podemos ter a necessidade que normalmente no doente neurológico nós temos de reinjetar, porque o efeito é um medicamento, no fundo, que nós injetamos na bexiga e o efeito dura 8, 9 meses, enfim, é variável de acordo com a literatura, mas da nossa experiência pessoal, sempre garantidamente menos de um ano de efeito. Depois temos uma outra solução, que é a neuromodulação de raízes sagradas. É uma técnica, naturalmente, é um bocadinho mais invasiva que a toxina botulínica, mas ainda assim, sendo uma técnica cirúrgica, propriamente dita, enquanto que a injeção de toxina botulínica é quase um procedimento médico, nós aqui o que é que fazemos? Isto é um vídeo de um dos nossos procedimentos. Nós fazemos as marcações, o doente está deitado de barriga para baixo, isto é feito com anestesia local, e o que nós fazemos é, nós vamos inserir um elétrodo, portanto, no fundo, um fio elétrico, junto às terminações nervosas que vão para a cavidade pélvica e que, portanto, que, no fundo, que inervam a bexiga, o reto, e também a região genital, por isso é que as indicações não se esgotam na bexiga hiperativa, ou seja, nós conseguimos tratar com um neuromodulador tanto a bexiga hiperativa como a própria retenção urinária crónica não obstrutiva, dita não obstrutiva, ou seja, no fundo, a dissinergia, no caso do doente com esclerose múltipla, e também quando existem quadros, não se falou sobre isso, mas que são extremamente relevantes, incontinência anal, concomitantes, nós podemos tratar eventualmente todas essas situações em bloco, em conjunto com a neuromodulação de raízes sagradas. Desde este ano, que é uma coisa muito recente, que foi extraordinária para os doentes com esclerose múltipla, nós temos compatibilidade com ressonância magnética, ou seja, a partir de agora, os elétrodos, agora, recentemente, há meses, os doentes que colocam elétrodos para neuromodulação de raízes sagradas podem fazer ressonâncias magnéticas a seguir. Isto é muito importante, naturalmente, nos doentes com esclerose múltipla e antes era um dos grandes desafios que nós tínhamos, era os doentes depois não poderem fazer ressonância. Aqui estamos a ver o elétrodo já colocado no sítio, a atravessar o sacro. Isto é feito com anestesia local. Nós depois testamos a resposta do doente, portanto, para saber se estamos nas raízes nervosas certas. E o doente depois leva a flexão do dedo do pé, quando nós ativamos a condução elétrica. E depois, no fundo, o que nós implantamos aqui este aparelho que está cá em cima, é um gerador de estímulos, é semelhante a um pacemaker cardíaco, quando resulta, ou seja, nós fazemos o primeiro tempo, pomos o elétrodo, o doente leva um estimulador externo para vermos se existe resposta clínica. Quando o doente tem uma boa resposta clínica, então esta extensão que nós estamos aqui a pôr no vídeo, nós abrimos novamente a mesma incisão, esta incisão aqui abrimos-la novamente, tiramos o estimulador externo e pomos este pacemaker, digamos, definitivo, e o doente fica persistentemente a ser, portanto, a sua bexiga, o seu pavimento pélvico, as suas estruturas pélvicas ficam persistentemente a serem alvo desta estimulação elétrica ou desta neuromodulação. E temos resultados de facto muito bons. Nós fomos dos primeiros a investir bastante na implantação de doentes com esclerose múltipla, na altura, eventualmente até com algum, e se calhar merecido, criticismo, nesse sentido, que a impossibilidade de fazer ressonâncias magnéticas de facto era um grande revés, e eu tive que explantar de facto 1 ou 2 casos, se calhar, simplesmente por isso, por indicação dos neurologistas, que nós temos naturalmente que respeitar e respeitamos, atualmente podendo de facto implantar e fazer ressonância magnética a posteriori, torna-se uma opção mais apelativa ainda. Depois temos também
esta quarta linha, isto é só para uma referência, a cistoplastia de aumento, ou seja, a bexiga é neurogénica, está sempre a contrair, é hiperativa, o doente é incontinente, nós podemos abrir cirurgicamente essa bexiga, seccionar uma porção de intestino, abrir essa secção de intestino e suturá-la à bexiga, que é isto que nós vemos aqui com pontos. Isto é uma cirurgia naturalmente major, muito agressiva, faz-se em dos últimos casos, e o único motivo pelo qual eu menciono sequer isto, que é quando tudo realmente falha, é este conceito que é, nós temos, e isto é muito importante para também dar esperança às pessoas que estão a sofrer com uma determinada situação, que é, nós temos muitos trunfos. E nós temos muitas formas de tratar e temos um armamentário grande, desde as medidas conservadoras, à farmacoterapia, injeção de toxina clínica, PTNS, neuromodulação sagrada, cistoplastia de aumento, temos um grande armamentário de tratamentos disponíveis e, portanto, acima de tudo, o tratamento deve ser individualizado e por isso é importante nós conhecermos o nosso doente, estudarmos o nosso doente, estarmos seguros de qual é que é a disfunção que ele tem ou ela, temos o melhor tratamento para esse doente especificamente. Isto são as mensagens gerais que eu gostava então de deixar, ou seja, o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida pode ser de facto devastador, não devemos subestimar, não devemos desvalorizar, lá porque existem sintomas que podem parecer piores à primeira vista, não quer dizer que este seja bom, e olhando não só, e aí em neurologia nós temos que olhar para isso, que é, nós temos que preservar a qualidade de vida, mas temos que preservar também a própria função renal, temos que ter a certeza que o aparelho urinário superior está protegido, os rins estão protegidos, e portanto a incontinência urinária pode ser um marcador de disfunção que tem que ser investigado e tem que ser avaliado no contexto dos outros sintomas. E deve ser sempre investigada a fundo. O tratamento então vai variar de acordo com a situação individual, naturalmente, e acima de tudo, estas disfunções, incluindo a incontinência, têm tratamento, portanto é importante que os doentes reconheçam o problema, procurem ajuda diferenciada nessa área e que nós possamos então oferecer o tratamento que seja mais adequado a cada caso. Está sem som, doutora. Obrigada, doutor Ricardo. Ok. Doutora Maria Edith, experimento falar agora? Só uma chamada de atenção, eu acho muito importante a palestra que o doutor Silva nos manifestou, porque é um sintoma muito frequente e às vezes é o primeiro sintoma na esclerose múltipla, que as pessoas que não estão habituadas não valorizam, portanto é muito importante e, sobretudo, também chamar a chamada de atenção para envolver o doente na decisão terapêutica e no registro das alterações urinárias. Eu sempre fomentei na minha clínica que os doentes com esclerose múltipla tivessem um diário das suas queixas, um registro das suas queixas. E esta é também uma queixa importante para avaliar quer a eficácia terapêutica até dos imunomoduladores que nós utilizamos no tratamento da doença de base na esclerose múltipla. Pronto, queria lhe dar os parabéns pela apresentação e por a chamada. Se calhar agora passávamos para o Dr. Grilo e depois fazíamos as perguntas no fim. O que acha? Eu quero continuar sim, agora. Sim. Eu estava aqui a espreitar o bate-papo, mas acho que o bate-papo mas ainda não tem questões. Não tem atividade. Se as pessoas quiserem, podem ir colocando questões ao longo da sessão. Nós podemos ver as questões no fim, ou então no final de cada intervenção podemos também ir abordando com o Dr. Ricardo e com o Dr. José Grilo para vermos a seguir a cada sessão as principais questões e também as principais dúvidas. Estão completamente disponíveis e abertos para tratarmos das duas temáticas. Mas, por enquanto, ninguém ainda tem nenhuma questão. Podemos avançar então. Doutor José Grilo. Estou desapontado. Só o doutor Edith é que Eu trabalhei muito com esse setor, com o professor Francisco Cruz, no São João. Pusemos, além da toxina, antes da toxina botulínica, aplicação de capsaicina intravesical. Sim. Já não é dessa fase. Mas já li os papers. Ok. Então vamos passar ao Dr. Grilo. O Dr. José Grilo está com o microfone desligado.
É o símbolozinho ao pé da câmara que está com um tracinho, esse tracinho tem que ser retirado para conseguirmos Experimenta agora. Estamos em Agora linha? sim, agora sim. Força. Se a doutora Edith me permite ainda, e a mesa me permite ainda, eu não perdi a oportunidade de fazer uma pergunta ao doutor Ricardo Pereira e Silva sobre a sua palestra ainda, antes da minha conversa iniciar. Ele está-me a ouvir, hein? Sim, sim. Olha, diga-me uma coisa, ao longo da nossa vida vamos aprendendo, enfim, falando assim com expertos em matérias específicas como aquela que eu ouvi e que o cumprimento pela categoria com que apresentou em primeiro lugar e depois a profundidade dos conhecimentos que apresentou. E queria lhe fazer uma pergunta muito simples. Muitas vezes, quando encontramos doentes que dizem que fizeram a colocação de um esfíncter artificial porque estão com perda urinária, isso tem algum sentido ou é plebeísmo puro? Está a falar de doentes com esclerose múltipla? Não, estou a falar de doentes. Eu não quero perder a oportunidade, eu comecei por isso, eu não quero perder a oportunidade de aproveitar um expert aqui. Não. É assim, existem de facto os esfíncteres urinários artificiais, são implantados, normalmente muito mais frequente em homens do que em mulheres, e eu diria que sempre, ou tendencialmente sempre em doentes sem doença neurológica e quase exclusivamente em doentes com incontinência pós-prostatectomia radical. Muito obrigado. Ok. Não era plebeísmo, é mesmo verdade isso. Sim, senhor. Muito obrigado. Então, eu vou iniciar a minha conversa se a doutora Edith me autoriza. Claro que sim, claro que sim. Ora bem, foi-me incumbido falar de dor e espasticidade na esclerose múltipla. Estão-me a ouvir, hein? Sim. Perfeitamente. Ora bem, a esclerose múltipla como a doutora Edith iniciou esta palestra, é uma doença inflamatória, é uma doença desmielinizante. Os nervos conduzem os estímulos e não custa muito a aceitar de que os primeiros sintomas sejam exatamente aqueles que se referem à perda da mielina. Por isso, falaria em sintomas sensitivos deficitários nestes termos. E os sintomas sensitivos mais frequentes, fazendo parte de um quadro sindromático desta doença, devem-se a lesões medulares ou a lesões corticais e do tronco cerebral. Os doentes manifestam-se, dizem que têm uma dormência ou parestesia, vulgo formigueiro no membro. É uma jovem que pela primeira vez vem consultar e manifesta este sintoma que dura há menos de 15 dias, há cerca de uma semana, que é o tempo médio normal que as pessoas deixam de estar com o sintoma até a ver se passa. Essa sensação parestésica, esse formigueiro, normalmente começa pela parte distal do membro e progride até ao segmento proximal. Podem ter um padrão radicular, e aí chama a atenção de que esta dor pode realmente imitar o padrão radicular e o neurologista terá que fazer o diagnóstico com a hérnia discal, sobretudo se forem pessoas com idade que desempenham esforço, ou que fazem esforços, trabalhos mais pesados, ou sobretudo pessoas já com mais de 40 anos de idade. Ainda dentro destes sintomas, eu não queria deixar de utilizar um pouco daquilo que vamos ouvindo na experiência inútil, que é na experiência útil do dia-a-dia, que é o doente referir-se-nos que tem a mão inútil, uma perda que se deve a uma perda da sensibilidade profunda por envolvimento dos cordões posteriores na medula cervical. E esta perda da sensibilidade profunda, um tipo de sensibilidade que se transmite através dos cordões posteriores, este tipo de perda da sensibilidade
só é ultrapassada e faz muito bem no diagnóstico quando o doente olha para o objeto que tem na mão, quando o doente olha para a colher, para o garfo que tem na mão. Porque aí tem outros sentidos, que é o sentido da visão, para ultrapassar aquela perda de sensibilidade mais profunda quando se pega no objeto por acaso. Mas a dor, que é o que nos traz aqui, é muito frequente a esclerose múltipla, sendo muitas vezes o primeiro sintoma. Ela tem uma prevalência, ela varia entre os autores, mas podemos dizer que de uma maneira geral tem uma prevalência dos 50%. E as causas são exatamente a desmineralização. E isto, ou então, são as limitações físicas da própria doença que condicionam uma má posição corporal com as consequências das dores. Ou então as dores no doente portador de esclerose múltipla devem-se aos próprios tratamentos. Os tratamentos que têm agora a oportunidade, na sua grande parte, de serem tratamentos orais, mas temos os tratamentos ainda injetáveis. Causadas pela própria doença, é a dor neuropática central. E esta dor neuropática central já é uma dor que se deve, depois de uma desmineralização, a um ferimento, a uma perda da membrana que envolve o axónio que fica desnudado e provoca uma hiperexcitabilidade neuronal devido à desmineralização, depois à axonopatia das vias sensitivas. Tem outro tipo de manifestação, outra forma de falar do doente, são as sensações anómalas, desagradáveis, uma sensação de aperto, frio, queimadura, uma sensação de descarga e de parestesias nos segmentos corporais afetados, mas, como disse há pouco, incidem inicialmente, sobretudo, nas extremidades, nos membros e nas extremidades mais distais. Inclui-se neste grupo, portanto, a dor disestésica numa extremidade, em 14% a 29%, a tal sensação de queimadura no membro inferior, que tem fatores agravantes, o calor, a pressão muitas vezes é a própria pressão da forma como se senta na cadeira, é a própria pressão do sapato, a própria pressão da meia de compressão, a própria pressão da marcha. E a própria atividade física desencadeiam estas dores disestésicas. Há pouco a doutora Edith referia-se que temos que olhar pelo bem-estar dos doentes, tantas vezes desprezados, enfim, em sociedades muito aceleradas e muito viradas para o lucro imediato. Realmente, alguns doentes queixando-se destas sensações disestésicas devem ser tidas em consideração pelos órgãos sociais, que muitas vezes não lhes dão a atenção necessária, porque o doente, afinal, tem um aspecto saudável e a doença não é visível. Estas disestesias apresentam flutuações ao longo do dia, com acentuado agravamento noturno. Há doentes, as jovens, ainda ontem vi uma jovem aqui no consultório, cujo sintoma inicial foi uma dormência das mãos, mas só sobre a madrugada. Uma jovem com 20 anos, não há razão nenhuma para uma causa espinhal, uma espondilose ser a causa. Mas ela apontava-me junto ao pulso e tem aqui este dormente, e depois o dormente passa-me das duas mãos. Lá foi excluído o síndrome do túnel do carpo, também era impossível que fosse bilateral, mas a doente já está hoje a fazer punção lombar, porque ainda ontem à tarde fez a ressonância que mostrou múltiplas lesões de desmineralização. Também podem surgir noutras doenças estas disestesias, mas numa jovem, eu falo numa por causa que é 1:3. Há um outro sinal que também deve ser levado em atenção, que é o sinal de Lermite. O que é o sinal Lermite? O sinal Lermite é o esquiramento que nós fazemos da raiz do feixe espinhal e cordonal quando fazemos a flexão forçada do pescoço.
Até 40% dos doentes com esclerose múltipla sentem este choque elétrico ou parestesia, que é referida à região escapular e ao dorso, e que se projeta até aos membros inferiores, tipo choque elétrico, com uma duração de 2 segundos. Deve-se à hipersensibilidade dos neurónios desmielinizados, à pressão e ao tal estiramento com a manobra. Mas não é exclusivo da esclerose múltipla. Há patologias vasculares, há patologias até tumorais da região anatómica cervical superior que poderão ter o mesmo comportamento. A manobra de flexão do pescoço desencadeia este aparecimento nos membros inferiores. A descarga estende-se até à extremidade mais distal do corpo. E, ao fazer essa mesma manobra, às vezes não desperta só a tal sensação diesestésica e dolorosa. Provoca espasmos musculares associados a algum grau de espasticidade que o doente já tem. Dentro das dores de esclerose múltipla, queria referir a nevralgia do trigêmeo. A nevralgia do trigêmeo acontece a acontecer numa idade muito jovem, provavelmente é sintomática, porque a nevralgia do trigêmeo começa normalmente depois da idade dos 40, 50 anos de idade, a chamada nevralgia do trigêmeo e idiopática. Mas num jovem com uma nevralgia do trigêmeo a começar nesta idade, a começar aos 20 anos, 2 a 3% dos doentes vieram a apresentar esclerose múltipla. No fundo, o que é esta dor nociceptiva, somática e visceral, relacionada com as sequelas da própria doença? Quais são? A dor musculoesquelética mais comum, como é a lombalgia, também muitas vezes abandonada, que não é nada, que isso é do esforço, é porque ontem transportaste um peso. A hipertonia espástica é uma das causas mais frequentes da deformidade musculoesquelética secundária. Há algum grau de espasticidade dos músculos das goteiras paravertebrais podem provocar um mau alinhamento da coluna vertebral, com frequentes deformidades atribuídas muitas vezes a hérnias discais lombares, e lá vai o doente viajar até ao bloco operatório para depois do repouso, dos meses de repouso, se vir a queixar da mesma dor, porque aquele segmento, a cauda do cavalo, aquelas raízes lombares foram visitadas pelas lesões do cone medular e são alvo, então, são o transporte destas dores. E que dizer agora da dor visceral, relacionada com a disfunção autonómica da bexiga, que nós também ouvimos agora, e bexiga e dos intestinos, manifestando-se por contrações e aperto referido à área cutânea correspondente. São os espasmos da parede vesical associados à incontinência urinária e agravados se existe infecção urinária ou síndrome piramidal. A dor associada ao tratamento no local da injeção, que também pode associar-se a mialgias e cefaleias. A dor da nevritótica, as cefaleias, esta nevritótica, a perda súbita também em idades do aparecimento desta doença, inicia-se com uma perda súbita da visão, com uma dor à mobilização do globo ocular unilateral, normalmente. Isto para excluir um acidente vascular isquémico, um AIT com amorose, que se manifestasse por amorose fugaz. E há cefaleias, uma palavrinha para as cefaleias. Tenho encontrado na minha prática clínica doentes que referem cefaleias, algumas com um padrão vascular, quase que a simular a enxaqueca, sem aura, e que se veio-se a saber que eram portadoras de lesões do tronco cerebral e da substância cinzenta periaquedutal. Nesta altura, pedia à nossa colaboradora, que tem tido paciência para maturar nestas artes informáticas,
se faz o favor de projetar um conjunto de slides com que eu resumo a exposição sobre a dor na esclerose múltipla. Pode ser, Bárbara? Pode sim, senhora. Eu vou só ligar aqui a minha partilha também de ecrã, para vos conseguir fazer chegar esta apresentação. Digam, por favor, se estão a conseguir ver a apresentação. Sim, senhor. Sim, senhor. Cá Força, temos, então, doutora. pode subir um bocadinho mais o slide, mais um bocadinho o slide. Tipo de dor. Temos as dores diretamente. O doente com esclerose múltipla vem-se queixar. Pois é, a parte de baixo inferior não se vê. Mas o tipo de dor, temos aqui, temos que referir o tipo de dor, o perfil temporal da dor. E depois passo para os exemplos. As dores diretamente relacionadas com esclerose múltipla são agudas. Aqui é exemplo a nevralgia do trigêmeo, os espasmos tónicos, o sinal de Lermite e a nevritópica. Há a dor também crónica, que são as tais anestesias, ou uma que não falei há pouco, que é a dor torácica em cinturão, normalmente dorsal. Dura 1, 2, 3 semanas e foi o começo desta doença, foi um surdo. Agora, dor indiretamente relacionada com a esclerose múltipla é aguda, associada à espasticidade, aos síndromes radiculares, e a crónica, dor musculoesquelética, pode subir um bocadinho, consegue subir, dor músculo, se não passamos ao slide seguinte. Pronto. Dor indiretamente relacionada com a esclerose múltipla, não dá, mais pequenino, exato, não dá. Dor diretamente, podemos passar ao slide seguinte, por favor. Tipo de dor. A dor relacionada ainda com o tratamento, estamos a falar de dores crónicas, dor local, resultante da administração subcutânea dos agentes farmacológicos. Agora subir um bocadinho o só favor. Se der, dor associada, não deu, mais pequenino, para ficar lá no centrada, dor associada mais habitualmente e não devido à esclerose múltipla diretamente, cefaleia, dor lombar inespecífica. O doente com esclerose múltipla pode ser, como todo o outro ser humano, também portador de cefaleias ou de dores lombares inespecíficas. Um bocadinho mais que este ou outro slide seguinte. Portanto, temos que estes 3 slides, com isto pretendo sintetizar a minha palestra sobre a dor. E assim dividiria a dor em dor nociceptiva, somática e visceral, que é uma resposta fisiológica adequada a um estímulo doloroso, resultante da ativação dos nociceptores periféricos e que muitas vezes representa um papel protetor relativamente a uma lesão tecicular. Isto é dor nociceptiva. Então, a dor neuropática, originada de uma lesão primária ou da disfunção de um nervo periférico e do sistema nervoso central, não apresenta qualquer vantagem biológica, apenas é fonte de sofrimento e stress, responsáveis por respostas anormais como a alodinia ou hiperalgesia. Muito obrigado por esta parte da dor. Faço das palavras do Dr. Ricardo Minhas, ponho à disposição do auditório, ponho-me à disposição do auditório para responder algumas perguntas que eu saiba sobre este tema, sobre a dor. Doutora Maria Edith, tem alguma questão que gostasse de colocar também ao Dr. José Grilo? Não, acho que foi muito da apresentação do Dr. José Grilo e acho que é importante considerar isto. Os doentes têm muitas vezes, é um fator de incapacidade importante, também é um fator de incapacidade importante na situação. E gostava de ser o seguinte, agora, a terapêutica, como vimos, a terapêutica da esclerose múltipla, e como sabemos, da própria doença tem de ser personalizada. E como vimos, cada uma destas situações também tem terapêuticas personalizadas de acordo com a situação.
Portanto, todo o indivíduo atingido com uma esclerose múltipla tem de ser tratado de modo muito especial. Também nas outras doenças isso se passa, mas mais na esclerose múltipla, ainda por cima, porque sabemos que é uma situação que não tem cura, quer dizer, e é uma situação que tem de andar acompanhada, sempre acompanhada. Vamos melhorando, vai piorando, vai melhorando e vai andar nisto. É muito importante que o doente faça um registro. Estamos também a atenção disso, escreva o que tem, que é para não se esquecer quando vai à consulta, levar para o médico, para que ele possa ultrapassar as situações que o estão a incomodar. É muito importante a colaboração do doente e que o doente aceite que tem a doença e tente colaborar também na terapêutica, porque não chega a tomar os medicamentos imunomoduladores, não chega a tomar a medicação para a incontinência urinária, fazer o tratamento para as dores, é preciso que ele, no fim disto tudo, continue a ter um estilo de vida saudável. Como em todas as doenças crónicas, isso melhora muito a qualidade de vida dos doentes. Não podemos esquecermos que na esclerose múltipla também. Por exemplo, também uma coisa que parece que não tem importância nenhuma, mas o conteúdo de sal na alimentação é muito importante no agravamento destas situações. Portanto, a alimentação com baixo teor em sal é muito importante. Não fumar e pôr um pouco de açúcar na alimentação. A esclerose múltipla é uma doença muito complexa e, como tal, tem um impacto muito grande, quer na saúde, quer na vida de todos os atingidos, e como tal tem de ser tratada. Eu queria dizer isso. Eu gostei, pronto, acho que é importante que as pessoas tenham isto em linha de conta e colaborem e haja uma boa colaboração entre o médico e o paciente. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Entretanto, eu tenho aqui a câmara ligada da Dona Maria Manuela Mota. Não sei se tem alguma questão que gostasse de colocar. Sim, eram os dois doutores. Eu apenas esclerose e, portanto, tenho problemas de incontinência. Mas quando me dá os espasmos, a urina sai-me logo em simultâneo. Tenho um espasmo nas pernas, muscular, e a bexiga funciona logo. E tenho o neuroestimulador já. Tem um neuromodulador de raízes sagradas? Tem. Ok. É assim, vamos lá ver. O quadro que tem, do ponto de vista do sintoma em si, é compatível com espasmos de bexiga hiperativa e com incontinência associada, né? Como eu lhe explico, como eu estava a dizer há pouco, a bexiga hiperativa neurogénica, nomeadamente a da esclerose múltipla, muitas vezes ocorre com contrações muito violentas da bexiga de grande intensidade e com muito pouca capacidade para conter as perdas, ou seja, quando elas acontecem, facilmente é uma bexiga hiperativa molhada e em quantidade. Aquilo que eu diria é quando existe agravamento, ou seja, se antes se colocou um neuromodulador e passou para a fase definitiva, certamente que estava bem na altura em que foi implantada, não é? Quando existe um agravamento, o que eu digo sempre aos dentes que é muito importante é, para já, excluir algum evento agudo que possa justificar esse agravamento, não é? Nomeadamente infecções, que é o mais óbvio quando é uma coisa pontual, não é? Quando é uma coisa que se mantém, outra coisa que é importante também é consultar o neurologista e ter a certeza se isso não pode ser uma primeira manifestação, não sei qual é que é o seu tipo, não é? Mas se não pode ser uma primeira manifestação de facto de um surto, que às vezes existem surtos que só se manifestam praticamente com sintomas urinários, mesmo em doentes que se calhar tinham grande sintomatologia urinária prévia, ou os doentes que já a tinham e que têm uma exacerbação, um agravamento dos sintomas. Depois várias coisas que dependem da situação individual, que é há quanto tempo tem o neuromodulador, se tem sido vista regularmente, se por acaso ele está ligado ou desligado, se não desmagnetizou, se não acabou a pilha. E se não se verificar nada disso e que possa ter acontecido alguma coisa ou alguma mudança sua de base, eventualmente até algum surto mais subclínico, alguma coisa que mudou, possa levar a uma necessidade de reprogramação também, que muitas vezes consegue-se otimizar muito o resultado com uma reprogramação. Este ano já mudei a pilha. Já mudou, pronto. Já. Mas é assim, mesmo com o neuroestimulador, o espasmo, a urina sai-me na mesma. Claro.
É como eu digo, isso é muito multifatorial, percebe? Imagino que pode já não ter grandes contrações da bexiga, ou as contrações já terem uma intensidade mais baixa, mas o seu próprio pavimento pélvico se calhar não ter capacidade para, não é? Às vezes há doentes, eu tenho doentes a quem eu pus neuromoduladores, seja com esclerose múltipla ou com outras situações, e que fizeram reabilitação do pavimento pélvico após a implantação do neuromodulador. Ou seja, as coisas não são mutuamente exclusivas, são ferramentas que, por exemplo, no seu caso, se calhar com a hiperatividade, pelo menos minimamente amenizada, digamos, a otimização do pavimento pélvico com reabilitação pode ser o suficiente para transformar, enfim, a bexiga hiperativa remanescente mais demolhada em seca, digamos. Pois. E depois também acontece o seguinte, eu evito muito beber água para não fazer muitos xixis. E o que acontece? Eu tenho obstipação. Claro. Quer dizer, Isso agrava o problema. Aquilo que eu costumo dizer aos doentes é a restrição da quantidade de água é uma ferramenta, é uma estratégia que é possível e recentemente alguns estudos, inclusive meta-análise, ou seja, agrupamentos de estudos ou dados agrupados de vários estudos, mostraram que é razoavelmente seguro fazer uma restrição moderada da ingestão de água. Ou seja, não temos que obrigar um doente com uma bexiga hiperativa a beber 3 litros de água por dia, está a perceber? Ainda assim, naturalmente que a restrição da ingestão de água leva a que possa haver mais obstipação. A urina muitas vezes fica mais concentrada, mais ácida, e isso também pode ser irritativo para a bexiga, esse é outro ponto importante. E aquilo que eu costumo sempre dizer aos doentes é, dentro daquilo que for possível, não é? E naturalmente são casos muito específicos, nós só mesmo conhecendo o doente a fundo, não é? Mas o conceito global é que o que eu tento é que os doentes, é que nós consigamos tratar a bexiga o suficiente para o doente beber a água que precisa ou que quer, está a perceber? Mas isso naturalmente até um determinado ponto, não é? Isso nós temos que olhar para uma multiplicidade de fatores tão grande que nós não conseguimos dar indicações, conseguimos dar algumas ideias gerais, foi isso que eu tentei transmitir, não conseguimos dar indicações mais precisas, mas certamente quem lhe implantou o neuromodulador, somos muito poucas pessoas a fazer isso, não é? A nível nacional, portanto, certamente que está habituado a gerir isso, e se consultar o seu urologista, certamente que vai ajudar a fazer a gestão desse agravamento recente dos sintomas. Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Quer perguntar, gostava de ouvir a doutora Lourdes Silva acerca para o nosso webinar. É possível? E se ninguém tiver mais nenhuma questão, aproveito eu para fazer uma questão a cada um dos convidados também, para ver se as pessoas também se sentem mais confortáveis em avançar aqui com algumas questões, porque lá está, estas iniciativas são muito úteis e temos aqui 2 especialistas que estão prontos e disponíveis para esclarecer as principais dúvidas que possam ter, e lá está, é uma grande mais-valia também aproveitarmos estas sessões. Começo aqui com o Dr. Ricardo. Tenho aqui uma questão mais prática, um bocadinho relacionada com a atualidade. Quando falamos de incontinência urinária, também temos aqui um grande impacto social, pessoal ou profissional na vida das pessoas com esclerose múltipla. Tendo em conta a atualidade e a pandemia da Covid-19, considera que houve alguma interferência para estes doentes? Qual foi o impacto que possam ter sentido e também como é que podem recorrer para sentirem cá alguma ajuda, alguma contribuição, tendo em conta o cenário atual? Olha, eu acho que a pandemia no geral mudou muita coisa, tal como mudou muita coisa na nossa vida, mudou muita coisa na vida das pessoas com incontinência e com bexiga hiperativa, e neste caso também com esclerose múltipla. Aquilo que eu noto dos meus doentes no geral, incluindo os doentes neurológicos, é que, por um lado, as pessoas, como têm uma grande restrição da sua atividade social, de momento, acabam por sair menos e, portanto, expõem-se menos à debilidade do seu aparelho urinário. Ou seja, as pessoas, como tendencialmente, e simplificando, não vão a lado nenhum, se estiverem em casa têm um acesso mais fácil à casa de banho, ou se houver uma perda também é mais fácil ir, se for preciso tomar banho e mudar de roupa 2 ou 3 vezes por dia, e isso não tem um impacto tão grande. Se isso ao mesmo tempo parece apelativo nesta fase, por outro lado acho que é mau na medida em que as pessoas estão habituadas a um determinado nível de conforto, não é? E quando forem expostas novamente à necessidade de se deslocarem com mais frequência, de irem a sítios onde o acesso à casa de banho não seja fácil, vão ter alguma dificuldade nisso. Por outro lado, as pessoas
atualmente, quando saem, quando querem ir a algum lado, há mais sítios fechados, o acesso à casa de banho é mais difícil, há filas mais longas, e portanto as pessoas têm tido algumas dificuldades nesse sentido. Agora, o que eu acho é que esta pandemia também, ao mesmo tempo, está a provocar algum isolamento das pessoas que já podiam ter alguma tendência para isso, por causa em parte dos seus sintomas neurológicos, mais neurológicos no sentido estrito e também urinários, e eu acho que de facto este isolamento agora forçado, acho que vai aprofundar isso um bocadinho. Portanto, tenho doentes que estão melhores aparentemente, também tenho doentes que estão piores, porque se o seu fator de stress estiver em casa, que não raras vezes acontece, né? Que é enfim, fatores familiares, etc., acabam por ter agravamento dos sintomas por estarem em casa. Acho que as coisas estão em mudança, não é? Mas acima de tudo, o facto das pessoas não estarem tão expostas à possibilidade de haver uma urgência miccional e uma perda num sítio inesperado, o facto das pessoas não estarem expostas a isso pode parecer que os problemas estão melhores, porque muitas vezes não estão. Posso intervir e felicitar a Bárbara pela oportunidade de ter por esta questão. Posso também intervir com uma palavra de otimismo? Claro, doutor. Força. Se vai sabendo, realmente a pandemia trouxe-nos a todos novos ensinamentos e vai continuar a trazer, e penso que a geração que se vai seguir à minha vai saber muito mais do que aquilo que nós sabemos hoje acerca deste bicho e das suas complicações futuras. Mas é só para dizer que, contava esta história, um delegado de informação, meu amigo, contou-me, quando foi o começo da pandemia, que achava estranho que um determinado país do Médio Oriente tivesse encomendas brutais de todos os Avonex, que é o imunomodulador, que é o interferon, beta-A, de tal maneira que eles já não tinham mais para mandar. E eles não sabiam porquê. Eles admitiam que poderia ser que eles tivessem descoberto o tratamento. Bom, o que é que hoje se sabe sobre isto? Que algumas terapias, de facto, da esclerose múltipla, e desafio depois a doutora Edith a comentar aquilo que eu vou dizer. Algumas terapias da esclerose múltipla podem ter efeitos antivirais benéficos contra o SARS-CoV-2, enquanto outros podem ter efeitos imunomoduladores benéficos e outros efeitos imunomoduladores benéficos contra, realmente, as citocinas e a fase inflamatória da doença. A maioria das terapias da esclerose múltipla são incompatíveis com as vacinas vivas. Eram à parte, mas que não existe. Desculpem, mas que sabia que vinha para aqui, fui preparando-me e, enfim, tive que fui rever e apanhei isto. Provavelmente não é novidade nenhuma, mas o que é que a doutora Edith diz sobre este assunto? Olha, eu não estudei isso dessa maneira, portanto não quero dizer asneiras, mas na verdade nós sabemos que muitos dos medicamentos usados na esclerose múltipla têm muitos efeitos, nomeadamente antivíricos. Aliás, os primeiros que usamos tinham mesmo esse efeito. Portanto, não me espanta que melhorem muito dessas situações. Também não sabia que tinha sido dessa encomenda, também não fazia ideia nenhuma que tinha sido utilizado como tal. Não soube disso. Mas não me espanta nada que isso assim seja, porque isso está descrito noutras circunstâncias, de modo que sei perfeitamente. Sempre que há tempestades de citocinas, sempre que há essas tempestades, existe realmente uma tentativa de reajustamento do organismo. Bom, então, há pouco, eu tenho aqui ainda mais umas palavrinhas para dizer agora sobre outro tema, que eu tenho carga dupla, não é verdade? E é muito bom que seja assim, doutor. Mas antes de arrancar, tenho aqui uma questão feita pelo Nuno Rego, que ele já tinha posto aqui a mãozinha no ar a dizer que queria intervir, mas a Cláudia da ANEM também me fez chegar a dúvida. Então, o senhor Nuno Rego referiu que está com dificuldades com a dor e que diz que muitas vezes já não consegue andar. E ele estava na esperança aqui com o Molizumab,
só que refere que as dificuldades continuam a aumentar e gostaria de saber de que forma é que pode obter algum tratamento ou o que é que pode fazer neste sentido. Onde é que se localiza a dor? O Ricardo é que pôs. Ele faz a pergunta a quem? Foi o Sr. Nuno Rego. Ele está aqui na reunião. Se ele quiser intervir e esclarecer aqui com maior exatidão aqui esta dúvida. Sim, sim. É mais na coluna e nas pernas. Mais na coluna e nas pernas. Quantos anos de evolução tem a sua doença? Tenho 6 anos. Desculpe lá, antes de mais nada, boa tarde a todos. É claro, boa tarde. E muito obrigado pela questão que levanta. Portanto, as dores como há... Tem lesões medulares ou tem só cerebrais? Exato. Tem lesões medulares ou tem só cerebrais? Acho que tenho as duas. Ok. Então é assim, como há pouco dizia, e vou falar nisso a seguir, os músculos paravertebrais, aqueles que seguram os nossos ossos da nossa coluna, deixem-me falar assim, podem entrar em espasticidade, podem estar espásticos, e isso pode ser uma grande causa das dores, das tais dores cervicais e lombares, e até provocar deformações da própria coluna. Ora bem, as técnicas de relaxamento e todo um conjunto de terapia que a seguir vou falar poderão levar a uma melhoria sem ser propriamente uma situação que signifique agravamento da sua doença. Como terapêuticas iniciais para as dores se for espasticidade, são exatamente os antiespásticos, mas aí pedia-lhe mais 1 minuto ou 2 até chegar a esse ponto da sua questão, da sua pergunta. Pode ser? Sim, pode ser. Pronto. Pronto, já obrigado. Doutora Edith, autoriza-me que inicie a espasticidade? Acho que sim. Mas antes de mais... Querem mais perguntas para fazer? Se não tem sim. da Bárbara, mais perguntas. Pode haver. Por enquanto tínhamos só mesmo a questão do... Entretanto, a Dona Maria Manuel Mota também acho que queria falar novamente, mas é a questão aqui também do Sr. Nuno Rego, que é mesmo para solucionarmos ou tentarmos ver, e depois iria pedir também aqui à Dona Lourdes, se tiver alguma dúvida ou alguma questão que a Associação tenha recebido e que nós possamos contribuir de alguma forma, tendo em conta a sessão que estamos a desenvolver e para aproveitarmos, temos aqui 2 profissionais que nos conseguem dar apoio a estes doentes, seria também ótimo. Mas força, doutor. Então, eu vou redimir-me, porque iniciei há pouco a palestra sem tampouco ter cumprimentado a Dona Lourdes, que é a nossa anfitriã e enfim, a senhora, a diretora que consegue aguentar isto, já lá vão 6, 8 anos, 10 anos, penso eu, e quero cumprimentá-la e deixar-lhe uma palavra de felicitações e que, sim senhor, estamos cá sempre para ajudar, estamos à distância de um telefonema. Está bem, Dona Lourdes? Eu é que agradeço ao Dr. Grilo. Eu devia ter dado as boas-vindas, só que infelizmente tive aqui problemas com a net. E eu não pude cumprimentar-vos, nem agradecer a vossa participação. Como também não deixar de agradecer a todos os participantes, como é óbvio, porque sem eles isto não era possível, não é? Mas depois no final eu vou agradecer também, mas o gosto é meu, doutor, o gosto é meu. E estou a gostar muito, muito obrigada. No final bebemos um cálice de vinho do Porto. Eu aguardo e acompanho. Bom, este sintoma, a espasticidade, percebe-se o doente. Estou perante o doente e peço-vos que aceitem sempre, imaginem sempre o cenário do médico que tem o doente ao seu lado. E percebe-se quando ocorre aumento do tónus muscular, com hipertonia e hiperreflexia, no momento de contrações musculares causadas por esta doença.
Eu queria falar aqui neste termo hiperreflexia para as pessoas, que é aquele martelinho de borracha com que os médicos batem nos joelhos das pessoas e nos braços, por isso é que são de borracha, para não os ofender, e realmente esses reflexos, num doente, com o aumento do tónus, ficam muito vivos e os joelhos e as pernas dão grandes saltos. Mas antes disso, Bárbara, faça-me um favor, passe-me o primeiro slide, por favor. O último slide, o slide que foi desenhado à mão há 60 anos, por favor. Ora aqui temos nós, onde se passa toda a nossa conversa. Aqui e em muitos outros segmentos iguais a estes que sobem até ao tronco cerebral e córtex cerebral. Nós temos assinalado, não se vê a legenda, pronto. Nós temos assinalado um corte transversal, mais um bocadinho, já está a ver. Pronto, já chega, pronto. Nós temos aqui assinalado um corte da medula, olha que bem. Está quase, já vejo o esquema da unidade motora. Isto realmente é uma unidade motora. E esta questão da espasticidade passa muito por esta unidade motora. Desenha-se do lado esquerdo do ecrã, do meu lado direito, portanto, desenha-se um corte transversal da medula, alguns, e a partir daí sai uma linha desenhada à mão, desenhada à tinta da China, por um mestre meu que foi o Dr. Rui Lemos, infelizmente já não está no meio de nós há muitos anos, e vê-se que há um neurónio com esta linha que depois vai dar estas outras linhazinhas que se vão ligar ao fuso, que se vão ligar às fibras musculares e dão a placa, define-se uma placa motora, como se pode ver na primeira pirâmide, não é pirâmide, no primeiro retângulozinho, desenhado é o PM. E estamos numa raiz nervosa, numa raiz medular, chamada uma ponta anterior, ou corno anterior para os mais vernáculos. Temos embaixo, ao lado, exatamente o oposto, o outro ponto que é o RP, a raiz posterior, por onde passam as informações todas de que há bocado vos falei da dor. Elas entram aqui através desta raiz e tem ascendente até ao córtex parietal, com informações à parte do cérebro, à parte do tálamo, que depois manda informações para o sistema límbico, aquilo que nos dá a coragem e a força para suportar a dor, boa ou má disposição, o humor, e para o lobo parietal que interpreta essa dor. Portanto, a conversa vai aqui de definir-se muito dentro da unidade motora. E agora, pode tirar. Os músculos espásticos, os músculos, quando há um ferimento na unidade motora, na raiz do nervo, os músculos podem ficar espásticos. E eles, como espásticos, são mais resistentes à extensão e também à contração, à flexão. Quando o médico pesquisa passivamente, eles tendem a oferecer uma certa resistência, mas continuando com esses movimentos passivos, os músculos espásticos tendem a ceder. O grande princípio da massagem. Ela causa um déficit motor que compromete a realização de tarefas diárias e limita a funcionalidade dos membros afetados. Quando não tratada, pode levar ao agravamento, com atrofias musculares e deformidades, contraturas e até rigidez, com luxações, dor e deformidades. É comum a várias doenças, desde
patologia cerebrovascular, aos traumatismos cranianos e modulares e à esclerose múltipla, mas aqui é sempre muito importante jogar com toda a história clínica e com os dados biográficos do doente, porque é um jovem. Esta espasticidade interessa a todos os autores, de tal maneira que têm sido desenhadas várias escalas para a medir, e uma delas é a escala de Ashworth, que avalia essa espasticidade com 5 graus, em que 0 não houve nenhum aumento de tónus e 4 a parte afetada ficou rígida em flexão ou em extensão. No fundo, temos que falar, ao falar de espasticidade, temos que falar de uma função motora que tem por finalidade assegurar a execução dos movimentos, já que a função tónica assegura a manutenção das posturas, das atitudes e um certo grau de contração muscular permanente. Os nossos músculos têm que ter alguma permanente contratura muscular daquelas fibras que há bocado vos desenhava. Estas duas funções estudam-se conjuntamente. Têm em comum os motoneurónios alfa-periféricos, que há bocado mostrei, e os músculos estriados, que são fibras do músculo estriado. Outros músculos são os músculos viscerais, tão bem falados há pouco pelo Dr. Ricardo quando falava da musculatura da bexiga. O comando tónico motor chega aos músculos por uma mesma via, a via final comum, representada realmente por este motoneurónio alfa. Este motoneurónio tem o corpo da célula localizado nas pontas anteriores da medula, já me repito, nos núcleos dos nervos cranianos, nos prolongamentos axonais das fibras motoras que constituem as raízes anteriores da medula, os nervos motores cranianos, os plexos motores periféricos. Cada fibra motora ramificada na periferia em vários ramos, são uma fibra muscular estriada por intermédio de uma formação especial, a placa motora. Conjunto das fibras estriadas dependentes da mesma fibra motora constitui a unidade motora, como viram. O comando tónico motor efetua-se por emissão descontínua de estímulos. Ao longo, como sabem, as ordens que o nosso cérebro dá, que o nosso todo dá para a execução de um ato motor, tem que despertar um estímulo da sua fonte. E esses estímulos são descontínuos ao longo da fibra motora. E aqui esse estímulo chama-se depois o tal influxo, cuja frequência da contração muscular. Pelas propriedades mecânicas do músculo, mecânica contínua para a unidade motora, contração mecânica contínua para aquele segmentinho que vos mostrei. A atividade do motoneurónio alfa é sujeita a inflamações ativadoras e inibidoras que podem ter origem no mesmo andar em que se situa o motoneurónio considerado ou então suprassegmentar. Isto levava-nos a outras noções de outro tipo de motoneurónios, chamados motoneurónios inibidores, mas que eu me peço desculpa de não trazer à lista. Os déficits motores resultam do envolvimento da via piramidal. O espástico tem realmente déficit motor e isso deve-se à lesão da via piramidal, que são as vias descendentes, aqueles cordões anteriores da medula que unem aquelas várias unidades motoras e que transportam e trazem a informação do cérebro para a periferia. Eles são córtico-espinhais, córtico-bulbares, por lesões com localização hemisférica ou medular. Já os sinais de lesão do segundo neurónio das pontas anteriores da medula e raízes constituem um achado, também não é para aqui chamado. As lesões localizam-se a nível hemisférico ou medular, a este nível, dando o quadro da mielite transversa aguda, ou seja, a lesão medular é chamada mielite transversa aguda, que é muito raro de encontrar na sua plenitude, completamente definida.
às vezes são pequenos sintomas, pequenas lesões que dão a pista para o médico dizer que está já perante uma mielite transversa ou está a caminho dela. O aumento de tónus nos músculos extensores pode determinar o aparecimento de espasmos em extensão e numa fase mais avançada verifica-se a presença de uma postura em flexão, que muitas vezes se torna irreversível com contraturas dos músculos, psoas ilíacos e adutores das coxas, por exemplo. Doutor Edith, que me desculpe estas palavras que continuo a preferir, mas realmente agora vem-me a ideia que estou a falar com uma fisiologista, uma senhora muito dedicada a isto que estudávamos há muitos anos em neurologia, que era por aqui que começávamos, e que ela é muito mais esperta do que eu nestes assuntos. Bom, mas passando aos espasmos tónicos, 20% dos doentes têm estes espasmos e assumem posturas distónicas, que é aquela mão que nos foge, que torce, que se dobra sem querermos. E esses episódios podem durar menos de 2 minutos e repetem-se várias vezes ao dia, tendo fatores desencadeantes, como seja o caminhar, como seja o esforço físico mais intenso, pode realmente ser fator desencadeante e altamente doloroso. A espasticidade, tal como a dor, também ocorre numa alta percentagem nos nossos doentes. Calcula-se que entre 40% a 60% dos doentes sofram desta espasticidade. Repetirei mais à frente, mas aqui digo que a espasticidade pode ser ainda subclínica, muitas vezes, e é perante aquele martelinho de reflexos que há pouco falava e perante algumas queixas que o doente apresenta, dolorosas ou não dolorosas, desencadeadas ou não desencadeadas por estímulos externos, que o médico se deve pôr na pista de algo que está a pôr em sofrimento o sistema nervoso central. Esta espasticidade pode ser fásica, são os espasmos, são as queimbras ou é o clonus. Aqueles movimentos imparáveis que muitas vezes nos sucedem e que não conseguimos segurar o pé, que fica a tremer muito. Ou então, a espasticidade pode ser tónica, é constante. Como vimos, temos aqui 2 tipos de espasticidade, a fásica, com os espasmos, as queimbras e os clonus, e a tónica, quando a espasticidade é constante. A marcha fica alterada, o movimento e a postura também. Há dor, há alterações do sono, com contraturas e deformações osteoarticulares. Há diminuição da qualidade de vida. Pode ocorrer, como dizia há pouco, sem parencias. Se ocorrer dor, contraturas, alterações da postura, dificuldades nas transferências, sair do leito e pôr-se de pé para se dirigir ao quarto de banho, alterações da marcha ou alterações da atividade da vida diária agravam com uma infecção genito-urinária, com lesões cutâneas, com obstipação, com a febre, com úlceras de pressão e até com alguns fármacos. Tratamento. Na fase inicial, a fisioterapia tem um papel importantíssimo e mais tarde no seguimento deste mesmo doente. E uma terapia ocupacional. Não procurar alguns fármacos. Procurar uma terapêutica física para ultrapassar esta barreira. Que fármacos? Não há nenhum muito bom e não há nenhum que não tenha efeitos secundários. E são muitos, mas cheio deles que vou a seguir falar. Um é o baclofeno, de todos conhecidos, com doses de 15 a 120 mg por dia em 3 doses. Iniciamos com doses baixas, que ele tem efeitos secundários. Se os efeitos secundários do baclofeno são superiores à dose, surgem inevitavelmente em doses superiores a 225 mg por dia, mas eu nunca dei. E penso que a doutora Edith também nunca teve coragem de chegar a doses tão altas.
Também tem sonolência e sintomas gastrointestinais e boca seca. Cuidado com a paragem, mas se for necessário mudar de fármaco e parar com o baclofeno, cuidado com a suspensão brusca do baclofeno, porque ele provoca tremor, ansiedade, taquicardia, alucinações até e crises convulsivas mesmo. O outro, a tinazidina, mais suave, inicia-se por 2 mg 2 vezes ao dia até 6 mg 3 vezes ao dia. Mal tolerado, mas também ainda usado, o dantroleno. Este não atua diretamente no sistema nervoso, estamos a falar de drogas para a espasticidade. E como vimos, o músculo e o nervo fazem parte integrante desse quadro. São eles os sofredores, ou os agressores. O dantroleno atua a nível do músculo, com 25 mg por dia, até ao máximo de 100 mg 4 vezes ao dia. Normalmente é mal tolerado, também tenho essa experiência. Agora, mais recentemente, a gabapentina, 300 a 3.600 mg em 3 tomas. O levetiracetam, em doses superiores a 300 mg por dia. O diazepam, para os espasmos dolorosos noturnos, 5 a 10 mg ao deitar, ou o clonazepam, entre meio a 2 mg ao deitar. Finalmente, os canabinoides, que ajudam na marcha, ajudam na espasticidade e ajudam na dor e que já estão no nosso meio, no nosso arsenal. Quando nenhuma destas terapêuticas foi capaz de aliviar, dar qualidade de vida ao doente, ainda temos o baclofeno intratecal, mas para doentes com uma EDSS elevada, superior a 7, e em alguns casos, depende da atividade profissional que o doente ainda tenha, entre 5 e 6,5 de EDSS, justifica o baclofeno intratecal. A colocação, podemos falar depois do baclofeno intratecal, que é a colocação de uma agulha no espaço epidural, através do qual, com uma bombinha externa, através do qual que vai esvaziar, com certeza, mas que vai ter que ser periodicamente carregada e que dá o alívio desta espasticidade quando os outros tratamentos foram ineficazes. A toxina botulínica também não serve só para a bexiga espástica. A toxina botulínica, sobretudo, indicada quando os músculos adutores das coxas estão em contratura tal que impede, inclusive, chegam a impedir, como já tive uma doente, incapacidade da micção. Mas, infelizmente, a espasticidade, quando atinge este grau a nível da raiz dos membros inferiores, coxas, também atinge a espasticidade dos membros. E, às tantas, o doente sai do consultório com meia dúzia de frascos de toxina botulínica injetados. Depois de uma cirurgia paliativa, com o corte das raízes dorsais, a tal lança que desfaz o arco reflexo e estraga a unidade motora. Meus senhores, desculpem lá se não fui explícito, termino aqui a minha intervenção teórica. Muito obrigado. Obrigada, foi uma intervenção importante. Agora parece que temos mais perguntas, temos de continuar. Eu queria só saber se, entretanto, o senhor não viu a sua questão respondida de alguma forma, porque ele tinha feito aqui aquela questão relacionada com a dor. Senhor Nuno, ainda está por aí? Sim. Fiquei esclarecido, tenho que principalmente aplicar-me na fisioterapia, é a minha ideia. Muito obrigado, sim senhor. E obrigado eu. Obrigada. Aproveito para saber se tem aqui uma senhora que é Celeste, não sei se gostaria de falar. Gostava de fazer uma pergunta sobre a bexiga. Portanto, eu durante a noite, até uns dias já estou a casa. Ao primeiro fazia bastantes, urinava muito, agora não. Faço mais durante o dia do que durante a noite.
É normal? Sim. Eu ouvi aqui com alguma dificuldade, Eu também não estou a perceber a pergunta. mas pareceu-me que a pergunta foi que acordava e urinava muitas vezes durante a noite e que agora potencialmente mais durante o dia e menos durante a noite, não é? Sim, sim, sim. É assim, isso pode significar uma de duas coisas, que é, primeiro, o quadro da bexiga hiperativa em si, como é variável, ou seja, existem períodos na bexiga hiperativa, seja no doente neurológico, quer no doente não neurológico, existem fases em que existe exacerbação ou agravamento dos sintomas e fases em que existe algum grau de remissão ou de melhoria. E é frequente nós termos algumas oscilações. O facto de se concentrar mais durante o dia ou mais durante a noite, normalmente não tem a ver diretamente com o facto da bexiga estar mais ou menos hiperativa, mas se a hiperatividade, se a bexiga hiperativa estiver melhor, durante a noite pode-se notar mais essa melhoria, principalmente porque a posição deitada é menos irritativa para a bexiga do que a posição sentada ou de pé. Por outro lado, isto não querendo também retirar daqui demasiadas ilações sobre o caso, eu estou sempre a mencionar a mesma coisa, que cada caso é um caso e tem que ser visto como um todo, não é? Por vezes, aquilo que pode acontecer é haver alguma alteração do próprio esvaziamento, e essa alteração do próprio esvaziamento também fazer com que as perdas fiquem melhores, entre aspas, ou seja, ficam melhores, mas à custa de um agravamento do próprio esvaziamento, quando o esvaziamento deixa de ser tão normal. A recomendação geral que eu faço aos doentes com esclerose múltipla é que sempre que exista uma variação, mesmo que aparentemente seja boa, dos sintomas urinários, como por exemplo uma redução da incontinência, mas espontânea, eu acho que os doentes devem ser vistos pelo seu urologista, na sua consulta de neurourologia normal, e também pelo neurologista, para termos a certeza que não houve nenhuma modificação da doença de base. Obrigada, Sra. Celeste. Aproveito para saber se mais alguém tem mais alguma questão para fazer. Só gostava de saber porque é que quando a menina fala não há este grilar e quando nós estamos a falar ele existe. Isto tem a ver é um talento, não, é por causa da internet, provavelmente desse lado não está, a rede não está bem de alguma forma e por isso é que faz esse barulhinho de fundo, sim. Tem material melhor, ela. Tem um material melhor que o teu. Não, eu calculo que seja aqui da rede, mas a chuva daqui a pouco também não ajuda aqui a este cenário. Tendo em conta que ainda não temos aqui nenhuma questão, eu vou fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais prática, que é para saber, em relação tanto ao Dr. Ricardo como ao Dr. José Grilo, quais foram as questões mais urgentes que têm recebido nos últimos tempos relacionadas com cada uma das temáticas, ou seja, do ponto de vista dos doentes, quais foram as questões que consideram que é importante deixarmos aqui enquanto mensagem, tendo em conta que possam servir de modelo para acompanhar aqui este webinar. Começava pelo Dr. Ricardo. Olha, eu faço parte da mensagem global e parte de um caso muito específico que eu até acho que é paradigmático e que eu queria aqui deixar, que é, eu tenho uma doente que eu sigo com uma esclerose múltipla e com a sua disfunção miccional, pronto, urinária, vá. E é uma doente que, curiosamente, até é profissional de saúde e que veio à minha consulta por uma incontinência urinária, uma bexiga hiperativa com alguns episódios de perda em ligeira quantidade, e que veio à minha consulta referenciada, mas que se queixou do seu problema, contou-me os seus sintomas, contou-me tudo, não é? E depois, só ao fim de alguns minutos de conversa, é que me disse que tinha uma esclerose múltipla. Eu acho que isto é tão paradigmático que é não existir a consciente de que os sintomas urinários podem fazer parte da doença, primeiro. E segundo, que é quando existem esses sintomas,
que não é só uma questão, e eu já frisei isso e vou frisar várias vezes, que é, não é só uma questão do grau de incómodo, que como é óbvio nós devemos dignificar e valorizar, mas não é só uma questão do grau de incómodo que causa, é uma questão das complicações e dos efeitos a longo prazo que pode advir dessas situações. E nós devemos alertar os nossos próprios doentes para isso. E essa era uma das mensagens. A outra mensagem, só mesmo para terminar, que é, a doutora Edith há bocadinho frisou isso, e muito bem, eu falei nisso na minha apresentação assim en passant, mas que, de facto, a sintomatologia urinária pode ser uma primeira manifestação, ou pode ser a primeira manifestação que passa o limite do radar, está a perceber? Ou seja, existem aquelas, como disse também o Dr. Grilo, que é uma dor, até uma lombalgia que não foi valorizada, umas dormências que foi uma coisa esporádica que não foi valorizada, algumas coisas que podem passar abaixo do radar, digamos, e por vezes a sintomatologia urinária, quando surge, pode ajudar a fazer o diagnóstico. Eu, enquanto urologista dedicado à urologia funcional e à neurologia, porque o limiar entre uma coisa e outra é ténue, porque o doente neurourológico é aquele que já tem um diagnóstico, não é? Mas existem doentes que têm sintomatologia, que nós suspeitamos que possam ter uma doença neurológica de base e que ainda não estão diagnosticados. E aí é dever de todos nós manter um nível de suspeição suficiente. Ou seja, um doente, por exemplo, um doente extremamente jovem, que surge com uma disfunção extremamente grave, ou com uma incontinência grave, vem uma rapariga de 20 anos com uma incontinência grave e com uma bexiga hiperativa, que eu faço um estudo urodinâmico, tem umas contrações violentíssimas da bexiga, um quadro muito exuberante, é uma doente que precisa de ser estudada, e que eu provavelmente vou pedir o apoio à minha neurologista, ou eventualmente eu posso ir pedindo, que às vezes fazemos um bocadinho para ganhar tempo, ir pedindo uma ressonância magnética também do neuroeixo com essa suspeita diagnóstica, para nós começarmos a excluir. E mesmo assim essas doentes, por exemplo, uma doente a quem eu faço um botox com 20 anos de idade, em que a investigação foi toda negativa, fica sempre avisada de que não é impossível que exista uma doença neurológica de base, e nestas idades jovens, naturalmente que a esclerose múltipla surge como uma delas no topo da lista, não é? Portanto, manter sempre um nível de suspeição, médicos e doentes, elevado. Posso ter uma chega, se não se importa? Diga. E realmente o que chama a atenção é muito importante, e não só, queria dizer outra coisa, é que às vezes a esclerose múltipla é um tema mais conhecido, fazem uma ressonância magnética cerebral, e o doente até nem tem alterações, mas há outras doenças, que são a neuromielite óptica, são a sarcoidose, com atingimento medular, podem dar os mesmos sintomas, é também uma doença neurológica importante, e a ressonância cerebral pode ser normal. Temos de fazer muito bem uma ressonância a todo o neuroeixo. Se não fizermos à medula, não apanhamos as lesões. Portanto, isto tem de ser tudo muito bem debatido, tem de ser tudo muito bem conversado, e não podemos, não encontramos o diagnóstico, ficamos parados por aí, não. Temos de continuar a seguir o doente, continuar a avançar, continuar a ver o que é que acontece a seguir. Portanto, dou-lhes parabéns por terem falado nisso, porque acho que é muito importante. Obrigado, senhor. Obrigada. Agora queria saber exatamente a opinião, também aqui o feedback do Dr. José Grilo, quais foram as mensagens ou as principais questões, ou algum caso que o doutor considere que seja pertinente referir, que alguma das pessoas que esteja aqui presente até se possa identificar. Acho que de certa forma termos aqui exemplos práticos ou algumas das principais questões que possam ter surgido em consulta possam também facilitar e contribuir de alguma forma para quem está a assistir a este webinar. Dr. José Grilo, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu queria completar só, frisar, uma vez que está aqui um neurologista e um urologista, um excelente urologista pelo que vejo, que realmente uma simples infecção urinária, que às vezes é tolerada pela grande maioria das pessoas sem tratamento muito apressado, vão aguentando, mas nesse estadio, digamos, eu vou dizer um palavrão, prodrómico daquela infecção intensa, e essa infecção urinária pode ser um fator desencadeante de um agravamento da espasticidade. É preciso que as pessoas... Eu penso que há pouco uma senhora, eu não sei o nome da senhora, me falava em urina hemática. Eu não sei se o doutor Ricardo, como é que interpreta essa hematúria
da senhora, se poderá estar associada a alguma infecção urinária ou não, e nesse caso apetecia-me perguntar à senhora se ela teve agravamento da sintomatologia neurológica, da espasticidade, nomeadamente. Deixo só esta pergunta. Mas a segunda pergunta que deixava, não é só esta, perdão, a segunda pergunta que deixava preocupa-me dentro da esclerose múltipla nesta altura, para já, a acessibilidade desses nossos doentes nos tempos que estamos a correr aos cuidados básicos de saúde. Ainda ontem foi preciso servir-me de grandes amizades para conseguir colocar uma doente no sítio onde deve estar. Porque a entrada no serviço de urgência do maior hospital do país é dificultada porque os doentes têm que fazer o teste do Covid, pois acho muito bem que façam o teste do Covid, mas não ficar enfileirados à espera do teste do Covid e amenizado e explicado a razão por que se faz o teste do Covid, que é para muitos não desistirem e vamos ver se isto passa, mas não é só por causa do teste do Covid, é depois todo o percurso que era preciso fazer para ter acesso aos cuidados de saúde no sítio devido. E já agora não há duas sem três, a terceira questão, e é um desafio à Dona Lourdes, é que ainda não vi tratada, ainda não vi grupos de doentes, aqui a falar há uns anos para cá, da parte cognitiva, não é? Não era o tema desta sessão. Não era o tema desta sessão. Não era o tema, está bem, mas estou um desafio para as sessões seguintes. Está bem que a parte cognitiva seja estudada. Não é porque os laboratórios querem vender remédios que eles dizem que agora também combate a atrofia cerebral. Enfim, é preciso estudos maiores e mais apurados para se chegar a essa conclusão. Mas, muito precocemente, estes doentes, não é, Edith, apresentam alterações cognitivas que muitas vezes não são valorizadas. Mais de 50% têm a doença. Mais de 50%. Exato. Era isso. Eu estava aqui, porque sou neurologista, estava todo danado. Só urologia e só espasticidade e dor também cria aqui demências. Obrigado. Sim. A urologia é muito importante, porque tu, se tens uma incontinência urinária em público, nunca mais consegues ser ninguém. É muito importante. Muito importante, e já frisei, volto a frisar, gostei muito da sessão de neurourologia. Obrigado. Eu não sei se devo fazer um comentário sobre a questão da hematúria. Eu acho que essa é capaz de ser relevante, não é? Pronto, eu estou a levantar essa questão. Portanto, a hematúria, isto é logo o primeiro conceito, que é a hematúria é a presença de sangue na urina, para quem também está a ouvir, e a hematúria pode ser microhematúria, ou seja, hematúria microscópica, que só se vê nas análises, ou pode ser hematúria macroscópica, que se vê a olho nu. A diferença entre uma hematúria microscópica e uma hematúria macroscópica, aquela que se vê a olho nu, é só a quantidade de sangue que está na urina. Isso é muito importante, porque por vezes, como a urina parece límpida, mas só se vê nas análises que existe sangue, isso é desvalorizado. A microhematúria, portanto a hematúria que só se vê nas análises, a microscópica, não deve ser desvalorizada e nós devemos ter, em princípio, uma explicação para essa microhematúria. Uma vez mais, nada deve ser visto dissociado do contexto do doente. Ou seja, se eu tenho um doente, neste caso com esclerose múltipla, que tem 40 anos e que fuma um maço de tabaco desde os 15, o significado iminente dessa microhematúria, desse sangue na urina, poderá ser logo diferente de uma rapariga de 20 anos que nunca fumou. Sendo o tabagismo, o tabaco, um grande fator de risco, nomeadamente para tumores da bexiga. Nós devemos estar na avaliação do doente confortáveis com a explicação que nós temos para essa microhematúria. Naturalmente que haver uma infecção urinária é a primeira justificação e nós temos que ir ver isso, eu falei isso na minha apresentação. Devemos fazer uma análise, um exame sumário de urina, chamada antigamente a urina 2, e uma urocultura para identificação do agente caso haja infecção. Se não houver infecção, nós devemos repetir essa análise e devemos ter pelo menos uma imagem
do aparelho urinário, ou seja, pelo menos uma ecografia renal e vesical para termos uma noção grosseira se existe alguma causa para essa hematúria. Se ela for persistente e nós não tivermos uma justificação, podemos ter que inspecionar a bexiga por dentro e fazer mesmo uma endoscopia à bexiga para termos a certeza que não existe nada dentro da bexiga, porque estes diagnósticos que surgem, por vezes, acidentais, nós, no âmbito de uma consulta especializada também dentro da urologia, nós também não devemos deixar passar esse tipo de situações. Agora, digamos que a montante dessa consulta de urologia, pelo menos essa avaliação deve ser feita. E o próprio doente também deve ser, ou seja, o doente, e a doutora Edith disse muito bem, que é, o doente também deve ser responsabilizado pelo seu tratamento e o doente também deve ser responsável. O doente tem uma alteração da urina, também deve ter isso presente, deve relembrar isso, são coisas às vezes discretas que podem passar despercebidas, deve repetir essa análise e deve-se investigar isso até estarmos confortáveis com a explicação para esse achado. Não deve ser desvalorizado. Para terminarmos, gostava de chamar a atenção, eu vivi muitas coisas da esclerose múltipla e uma das coisas importantes que eu aprendi foi fazer o registro de todas estas coisas. Fazer o registro numa base de dados importante, porque só assim é que nós podemos ter uma investigação, não só do número de doentes que temos, mas da correlação entre as alterações da ressonância magnética, as alterações clínicas, a evolução da doença, a eficácia do tratamento. Portanto, enquanto isto não for feito a nível global, nós não conseguimos tirar ilações destas coisas. Falamos, e isto é feito pelos médicos e pelos doentes. Se os doentes quando principiei a minha clínica de esclerose múltipla, nós arranjámos, com o apoio dos laboratórios, os livrinhos onde o doente registava os sintomas iniciais, as complicações da medicação, todas essas coisas. Alguns dos fármacos agora têm um mini computador onde eles registram algumas coisas, mas a maior parte não tem. Quase ninguém cumpre e faz isso. Isto é fundamental para o futuro, nós podemos tirar ilações, quer do benefício, quer das complicações, dos tratamentos e dos benefícios que damos aos doentes. Acho que isto é um ponto importante para terminarmos e para falarmos mais. Não sei se tem mais alguma dúvida para pôr, mais alguma questão. Eu aqui do meu lado já não tenho mais questões para fazer. Também vi aqui no chat. Acabou por não pôr. No chat também não. Da parte dos dois especialistas, não sei se querem deixar alguma última mensagem. Passo também a palavra depois à Dona Lourdes, que foi quem organizou, com a ANEMA, acabou por organizar aqui este webinar no âmbito do Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, que acaba sempre por ser um contributo para esclarecer as principais dúvidas e ajudar um bocadinho também a esclarecer todos os doentes e mesmo quem não tenha feito questões, acho que foram abordados aqui tópicos muito importantes e desmitificados alguns pontos que acabam por ser importantes. Estou. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Lourdes. Primeiro vou começar por agradecer. Estou, doutor Grilo Gonçalves, como está? Viva! Olá! Está-me a ouvir? Consegue-me ouvir? Isto está má, não é? Hoje. Ouvi-la melhor do que a vê-la. Está-me a ouvir? Ouvi a ver. Estou. Sim. Consegue-me ouvir? Ouvi-la, mas estamos a vê-la. Estamos a ouvi-la, mas a vê-la turva. E a senhora não é assim turva. Consegue-me ouvir? Não me consegue ouvir, pois não? Conseguimos ouvir. Pode falar, Dona Lourdes, pode falar. Nós gostávamos mais de ver os seus cabelos e a maneira... E agora, conseguem-me ouvir? Sim, estou a ouvir. Muito obrigada. Agora está difícil. Eu também gostava mais de o ver, mas um dia destes vamos nos encontrar, porque isto vai passar. Ora, eu de coração vos agradeço já por me ter e por ter estas de tão boa discussão.
de coração, foi bom. Foi bastante elucidador, foi muito esclarecedor. Presumo que quem esteja a participar que tenha compreendido, mas se tiverem algumas dúvidas, podem nos colocar a qualquer altura. E eu agradeço aos oradores, em especial aos participantes, porque sem eles não era possível nós desenvolvermos estas ações. Agradecer também à agência de comunicação na pessoa da menina Bárbara, foram muito simpáticas, muito obrigadas. E o que precisarem da associação, disponham. Aos participantes, eu desejo desde já também feliz festas. Aos oradores, em especial ao Dr. Ricardo Silva, ao Dr. Gonçalves, à Dra. Maria Rio, obrigada muito forte. E até um dia destes. Beijinhos para todos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, igualmente. Conseguiram? Ouvimos, sim, senhor. Muito obrigada. Festas felizes e felicidades. Obrigado, igualmente. Acho que faça só uma coisa. Onde é que cada um de vocês trabalha? No momento. Eu no Hospital de Santa Maria. Tá bom. Sim, senhor. O doutor Grilo? Eu vivo do Estado, como é que é? Da Segurança Social. Tu trabalhas? Trabalho bastante. Privado. Trabalho. Estou a falar do meu consultório privado. Em Leiria ou em Coimbra? Em Pombal. Pombal. Está bem. Pronto. E eu trabalho no Porto. Sabemos. Está bem. Pronto. E agora estou em casa. Pronto. Exato. Bom, agradeço-vos a todos a conferir. Gostei muito. Aprendi algumas coisas que não sabia, que é muito importante. E espero que continuemos a progredir, porque acho que nos devíamos voltar a recapitular este assunto, mesmo fora dos dias mundiais. Eu acho que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, devia haver umas reuniões neste sentido, com às vezes um ponto idêntico ao anterior, mas há outros pontos novos, mas acho que isto é muito importante. Sim, Pronto. senhor. E dou os parabéns à organização. A menina Bárbara realmente foi incansável. Foi. É verdade. Obrigada também pela... Só que ela me teve que aturar hoje de manhã. Não, é sempre um gosto. E acredito que estas sessões são importantes também para partilharmos, sempre que possível, as principais mensagens e ajudar. A segunda vez já vai ser melhor, já vai funcionar melhor. Isto agora é sempre a melhorar, é sempre a subir. Entretanto, a Dona Lourdes disse que iria desejar em direto de coração umas boas festas e agradecer por toda a disponibilidade e simpatia, porque foi uma sessão muito esclarecedora. Estar aqui sem voz, estes problemas técnicos também não ajudam, mas eu sei que ela também agradece toda a disponibilidade, porque a ANEM tem feito também aqui um grande trabalho para contribuir para a informação de todos os doentes, seja em que área for da esclerose múltipla. Um obrigado também por toda a disponibilidade e também pelos meus 50 telefonemas e e-mails, que isto é sempre assim. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Bem-aja. 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 Acabou.